Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma atividade na nossa casa, aqui na UEP, das quartas-feiras à noite, as palestras públicas de evangelização e conhecimento e estudo da doutrina espírita. Antes de fazermos as preces, só lembrando, se tiver algum pai das crianças do primeiro ciclo de 7 a 8 anos, hoje é o dia da reunião de pais, ali no refeitório. Tá? Só para lembrar, se alguém, porventura, tenha se esquecido antes do início aqui. Aqui no refeitório, os pais das crianças do primeiro ciclo, de 7 a 8 anos. Vai começar agora às 20 horas também. Fazer uma leitura de ambientação do livro Filho de Deus, de Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco. A cada momento, pode recomeçar uma tarefa edificante que ficou interrompida. Nunca é tarde para fazê-lo, todavia, é muito danoso não dar prosseguimento. Parar uma atividade por motivos superiores às forças é fenômeno natural. Deixá-la ao abandono é falência moral. A vida é constituída de desafios constantes. Sai-se de um para outro em escala ascendente de valores e conquistas morais. Sempre há que se começar a viver de novo. Vamos juntos, então, unir os nossos corações, os nossos pensamentos em prece, elevando os melhores sentimentos ao alto, aos nossos amigos espirituais, mentores dessa tarefa e de todas as tarefas que se realizam nesse instante nesta casa. Amigos benfeitores, todos aqui estamos unidos para ouvir a palavra do nosso irmão Léo Barbosa, trazendo-nos certamente reflexões, pensamentos, objeções até, que nos façam refletir em nossas vidas e buscarmos e ansiarmos para realizar. Que a paz de Jesus, o nosso Mestre, o nosso guia, motivo de nós todos aqui estarmos hoje, nos envolva a todos em bênçãos, ao nosso irmão que preparou o seu trabalho, e a todos vós, amigos espirituais que conosco compartilham nesse momento. Assim, Mestre, damos início a mais uma tarefa na nossa casa espírita, sob a tua proteção. Muito obrigado, graças a Deus. A palestra de hoje é do Léo, Família, Laços de Família e Convivência Familiar. O casal Maria Clara e Roberto viviam numa cidade do interior de Minas Gerais. A bem de verdade, um interiorzão, lugar com pouquíssimos recursos. Ela, desde jovem, trabalhava num comércio, uma espécie de venda, que era única daquela localidade, e na oportunidade, já casada, era uma espécie de gerente da casa, pois seu patrão tinha morrido e ficou, segundo a viúva, sob a responsabilidade dela. Ele, apesar
de ter feito um curso de excelência na capital, tornando-se mecânico de automóveis, preferiu não viver na capital. Motivo? Maria Clara, sua namorada, agora esposa. Eles tinham 2 filhos, Ricardinho e Júnior, Roberto Júnior. Não tinham idade para frequentar a escola, principalmente devido à precariedade daquele lugar, em opções para que a pessoa pudesse crescer. As crianças ficavam em casa com a tia de Ricardo, que vivia com a tia de Roberto, que vivia com ele. A vida transcorria de maneira tranquila, até que de repente uma ocorrência veio virar pelo avesso a vida daquela gente. Era umas dores nos quadris que a Maria Clara sentia e aos poucos se transformou em dor. E também a saúde naquele lugar, os recursos eram piores ainda. Apenas um postozinho de saúde, com uma enfermeira que morava nos fundos do posto e um médico que de 15 em 15 dias aparecia na cidade e ficava o dia inteiro ali. Mas tinha também um senhor médico, mais de 80 anos, aposentado, que tinha um sítio naquela localidade e quando ele ali estava, ele se prontificava em atender as pessoas com o maior prazer, de forma voluntária. E foi esse senhor que, mesmo sem exame de imagem, diagnosticou um problema no rim direito de Maria Clara. E foi ainda no carro dele, com o Roberto dirigindo, que eles foram para uma cidade próxima, cerca de 100 quilômetros de distância, para fazer os exames necessários. O Roberto se assustou, porque o diagnóstico foi preciso. O rim direito, praticamente todo comprometido, teria que ficar internada. E na volta para casa, a esposa internada, o Roberto pensava: meu Deus, jamais imaginei ficar meus filhos sem a mãe. Eu sofreria terrivelmente se tivesse que perder a minha querida companheira. E o médico, Dr. Luiz Felipe, era esse o nome dele, disse para o Roberto, ainda na viagem: Roberto, não creio haver dificuldade em conseguir um emprego para você na capital. Talvez até mesmo uma residência modesta para que você possa lá viver e cuidar da sua esposa. Isso combinado e feito, na semana seguinte vamos encontrar Roberto, que trabalhava num galpão grande, também na cidadezinha pequena, consertando coisas, e esse caminhão servia às vezes até para trazer carros de outra localidade para que ele consertasse, e ele então aceitou e vamos encontrá-lo já com a tia, os filhos e a mudança indo para a capital. Não demorou muito, obra também do velho doutor aposentado, chegava a Maria Clara com a guia de internação para um hospital de excelência. E o Roberto, comparecendo no local do emprego,
o novo patrão combinou: você trabalhará aqui nos seus momentos de folga, a princípio, porque a prioridade, segundo meu pai, amigo do Dr. Luiz Felipe, é a sua esposa e seus filhos. Então, lá para frente, vamos ver como fica, se assinamos ou não a sua carteira. Uma enfermeira no hospital onde Maria Rita estava internada, de repente, vendo a tristeza daquela menina, o desânimo, ofereceu para ela uma mensagem impressa. Era de um grupo espírita de Uberaba, que se dizia cristão espírita. E ela gostou daquelas mensagens e a enfermeira percebia que ela até com o olhar ela cobrava aquelas mensagens. E então a enfermeira, animada, ofereceu um livro para Rita. Livro cristão espírita, Palavras de Vida Eterna. Dias se passaram e de repente começou a surgir um pouco de melhora no estado de ânimo, melhor apetite, mais esperança, e em seguida veio logo o diagnóstico. Tem que extrair o rim direito, completamente comprometido. Isso feito, uma semana depois, êxito total na cirurgia, e dias passando, e a enferma cada vez melhor em seu estado clínico. Demorou muito a decisão final: você está curada, não há câncer em parte mais nenhuma do seu corpo. O seu rim esquerdo está apto para dar conta do recado. Retornando ao lar, resolveram não mais voltar para a cidade do interior. O Roberto já tinha o emprego garantido com salário compensador. Os filhos, de repente, matriculados da mesma escola. Quero frisar, na mesma sala, os dois, e volto a falar, os dois na mesma sala. E a Maria Clara foi convidada pela senhora enfermeira para visitar o centro espírita onde essa senhora atuava como voluntária. E não demorou muito, a Maria Clara já era voluntária também, junto com seu marido. E os seus dois filhos, Ricardo e Roberto, estudando na aula de Evangelho, na mesma sala, volto a dizer. Passado um tempo, a Maria Clara foi convidada pelo departamento de doutrina daquela casa a fazer parte de um grupo mediúnico, estudar para se preparar para fazer parte do grupo mediúnico. Conversou com o marido e foi convidado. Ela passou a frequentar. Não demorou muito. Houve uma reunião em que Maria Clara estava fora da mesa de trabalho, nas cadeiras em volta, onde costumam ficar as pessoas que estão se preparando para a reunião, para fazer parte do grupo, não é, Yara? E ela escutou o mentor da casa que chegou e disse que queria trazia um abraço carinhoso para ela e dando os parabéns. Ela ficou surpresa e o mentor voltou a dizer: só que eu preciso da sua autorização para eu contar um fato marcante na sua vida. Maria Clara cedeu, baixando a cabeça pensativa.
E ele disse: Maria Clara, você estava com o tempo expirado de vida aqui na Terra. A sua passagem aqui na Terra era até uma semana depois de que você aceitou aquela criança que foi colocada nas meias de mantas e roupinhas na porta da tua casa. Ricardinho. Maria Clara, você estava numa gravidez difícil de 6 meses. Você, junto com seu marido, abraçou aquela criança de coração e criou com amor desse próprio filho. Parabéns. Você certamente recebeu uma moratória numa sua vida e você vai viver provavelmente muito tempo para criar os seus filhos. Bom, gente, já o Bassu, meu amigo, disse que meu nome é Léo, né? Léo da Cruz. Eu tenho um endereço eletrônico no Facebook. Eu gosto de interagir com as pessoas. Eu gosto que as pessoas critiquem o trabalho da gente, né? Inclusive, na semana passada, estive no Centro Espírita Allan Kardec, lá em Cascatinha, e interagiram comigo, achei muito bacana. Bom, no caso apresentado, nós percebemos uma família que talvez não fosse nem exagero dizer que era o ideal, né? Pelo menos o desejável. Porque foi tudo direitinho, do jeito que eles fizeram. Ali a gente encontrou laços de família, a convivência familiar, uma coisa muito, muito bacana. Provavelmente os mentores diriam: rejubiliza-se, Maria Clara e família. Porque assim como a gente percebe tantas pessoas adiando o tempo de vida aqui na Terra por indisciplina mental e intemperança física, vocês tiveram uma moratória por amor. E lembrando, a Terra sente, parece o nosso irmão Alexandrezinho aqui falando, que morre muito mais gente por comer demais, por intemperança, né, do que por fome. Então, o caso de Maria Clara com Roberto serve também para a gente pensar que se enganam aqueles que pensam que a vida na Terra obedece a um determinismo cego, imutável. E mostra que, com a prática do bem, muitas e muitas vezes nós podemos melhorar a nossa qualidade de vida, nós podemos amenizar os nossos sofrimentos, que é o fruto do nosso karma, e isso está registrado lá em Pedro 4:8. O amor cobre a multidão de pecados. Então, gente, eu com 80 anos, vou fazer 81, aqui para nós, um relaxado, né? Eu adoro falar que tenho 81 anos, só para as pessoas falarem assim: o senhor está bem? Adoro. É porque, na verdade, eu sou vaidoso, mãe. Todo mundo é um pouco vaidoso, né? Eu estou vendo aí. As mulheres tudo bonitas, pintar é unha, é brinquinha, não sei o quê. Aliás, aqui para nós, homens, né? Esse mundo era uma coisa horrível se não tivesse mulher, né? Elas são bonitas, né? Então, mas eu com meus 81 anos, eu digo o seguinte: já ouvi, já fiz muitas palestras a respeito desse assunto. E a gente observa como é que mudam as coisas, porque uma palestra, quando eu entrei na doutrina, por exemplo, a gente ia falar da palavra assim, sobre namoro, noivado
e casamento. Então, era quase um treinamento, mas na verdade as casas religiosas costumavam ter os cursos de casamento. Não sei nem se nossos irmãos católicos faziam muito também, e nós fazíamos centro espírita também. Ainda tem esse tipo de coisa. Mas olha, saudosismo à parte, nós entendemos o seguinte, que as coisas atualmente já não são nem sempre assim, né? Mas vamos lá. Vamos definir grupo social. Vamos definir família. Conjunto de pessoas que possuem grau de parentesco e moram no mesmo lugar, formando um lar. Uma família tradicional se forma através de pai, mãe e filhos. No caso é aquela família da Maria Clara, né, com o Roberto, né? E eles, inclusive, tinham a tia dele, né? Então, era assim. Mas as coisas mudaram, né? Nós sabemos que a lei no Brasil, desde 2011, olha como já passou tempo pra caramba, dá direito a que duas pessoas do mesmo sexo possam constituir família. Legalmente, hein, gente? Volto a dizer, legalmente. Herança, direitos civis, tudo. Então, nós podemos então agora já dizer que tem muito tipo de definição sobre família, mas a família é uma instituição social educadora e protetora dos indivíduos. Família é um espaço de socialização inicial, educação e construção da identidade. Estou tremendo. Não estou cobrando, não. É nervoso mesmo. Faz pouco tempo que faço palestra. 50 anos. Isso também grupo social fundado por criaturas que se amam. Olha só, fundado. É interessante, não? São colocações que são feitas sobre família. Agora vamos ver então uma pergunta. As famílias de antigamente e as da agora, é pior ou é melhor? Essa mudança tão repentina que veio assim, na verdade, acho que ninguém tem coragem nem de taxar que é melhor ou pior. Que é diferente, não tenhamos dúvida. Muito diferente. Né? Agora, isso temos que observar que muito recente, é um movimento quase no mundo inteiro para que aceite esse tipo de coisas. As pessoas que têm um pouco mais de dificuldade, os antigos são assim, de aceitar essas coisas, devem pensar o seguinte: eu vou contar para vocês. Um dia, eu conversando com um senhor e uma mina, nós frequentamos o César Clube ali, uma propaganda, gente, R$50 por mês, nadar, fazer sauna, quase ninguém aparece lá. Tão bom para ficar assim, fortão com a seu Léo com 80 anos. R$50, gente. Aí a pessoa, mas é caro. Mas, às vezes gasto com outras coisas. Mas então, esse senhor fez um comentário lá a respeito do homossexualismo. Ele falando que é não aceitável, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê e tal. Aí me chamaram a conversa, eu não fico na minha, mas se me chamarem, eu não deixo de falar, não. Então eu disse para ele o seguinte: amigo, há dias atrás, eu junto com minha esposa, assistimos um movimento de um grupo de homossexuais, e eles falando com maior sinceridade.
que eles não eram invisíveis. Nós estamos aqui, gente, você não vê, nós queremos um espaço na sociedade. Vamos pedir a Deus para nascer assim. Então, aí eu disse para o senhor, olha, normalmente as pessoas que têm mais resistência aceitam esse tipo de coisa quando acontece na família dele. E não demorou muito tempo, o moço veio me agradecer. Eu estava só passando o que eu tinha assistido para frente e ele reconheceu aquela situação. Então, por curiosidade, eu tive dando uma olhada no Google a respeito de homossexualidade. No mundo todo, 1,3% se diz homossexual. A gente sabe que ainda tem muita coisa por trás disso, então imagina as pessoas que não dizem que são. De qualquer forma, nós vamos apresentar aqui um depoimento de Chico Xavier, que quase sempre é apontado como uma pessoa modelo. Eu me lembro da Dani, na semana passada, falando sobre Chico Xavier. Um parênteses, gente. Beleza das reuniões que a Daniela tem feito aqui, né? Parabéns, minha filha. Então, olha só. A Dani falava da excelente de Chico Xavier. A capacidade incrível daquela criatura. Foi médium, foi tudo que ele fez de maneira que ninguém possa cobrar nada. Eu vejo muito naquilo a humildade. Chico, quando as pessoas saíam, ele pedia. Gente do mundo inteiro vinha visitar, conhecer Chico, e quando saía ele fazia reza por mim. Parecia até ironia, né? Mas é a humildade que faz a gente crescer, melhorar. Então vamos ver o que Chico Xavier dizia. Eu respeito o amor entre duas pessoas como quem respeita o amor entre duas almas, independente de sexo, raça, condição social. Se o Espiritismo não for capaz de me ensinar isso, presentemente na Terra, não existe esperança para mim. Não estranhe, eu estou me referindo a amor. Só um comentário assim, gente. Chico Xavier frisou. Estou falando em amor. Estou falando em aventura, em experimentação, nem promiscuidade, nem perversão. Isso pensei eu. Acho que aquela reticência quer dizer isso. Penso eu, não? Então ele disse que estava falando em amor. Bom, falando em família e modelos de casamento, nós podemos imaginar um grupo desse que pode existir pessoas com desconforto qualquer. Casamento que não deu certo, divórcio, separação, esse tipo de coisa. A verdade é o seguinte, não deu certo. Não deu certo. Mas nada significa que está errado irremediavelmente, tudo perdido. Não deu certo. E quem pode nos falar ainda sobre isso é Chico Xavier. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode recomeçar, fazer um novo fim. Eu ilustro esse pensamento dele com a história rápida, que eu não vou contar, mas era um senhor que vivia preso, 8 anos preso por roubo, e ele agradecia. Que bom que eu tenha roubado e sido preso, porque foi lá na cadeia que eu encontrei o caminho de servir, de conhecer Jesus e avançar na minha vida espiritual. Então, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Uma história bonita, maravilhosa. Continuando,
família. Para alcançar novos objetivos, uma família necessita, entre outros, vamos lá, respeito. Então, gente, entre outros, que está escrito aqui, entre outros, tem muitas coisas que precisa de uma família, mas o pastor já falou comigo, ó, o chefe está aí, diz que tem que acabar tal hora assim, eu gosto de seguir regra. Então, olha só, respeito. Imagina uma casa onde palavrão corre para lá e para cá. Sinceramente, gente, o palavrão não deveria ter o estigma social que o mau hálito tem? Deveria, não? Piadas, gritos, ofensas, mentira. Sinceramente, respeito é uma coisa fundamental dentro do lar. Planos. Dá um pouco lá em cima. Pode-se viver sem ter planos? Hein, Gustavinho? Pode viver sem ter plano? A pessoa não sabe quantos filhos vai ter, se vai estudar, se vai morar aqui, se não tem plano. A pessoa não pode viver ao léu. Eu não sei quase minha esposa naquela hora, até agora não tem reclamado não. Então, Ivânia é minha esposa, né? Ela vive ao léu. Paciência. A família precisa de paciência, não precisa? Porque nós somos tão complicados, né? Nós somos complicados, de vez em quando a gente arruma cada ideia, dá um rolo tremendo, uma insensatez, de repente, acontece. Bom, comigo acontece pra caramba, ainda. Uma família precisa de entendimento. Nós somos diferentes todos, sabemos que somos diferentes, e a estatística diz, eu não sei como mediram isso, mas ele tem que confiar na ciência, que não existe uma pessoa com a mesma impressão digital do outro, não existe. Mas também não existe uma pessoa completamente igual, não. Pode ser parecido com o outro, mas nós não somos iguais em tudo, não somos. Então, precisávamos de conversar, debater os assuntos, a minha opinião sobre isso, aquilo, e a gente chegar a um entendimento para encontrar o melhor caminho. Mas nem sempre é assim, né? Colaboração. Olha, eu já vi uma confusão tremenda de um marido que estava num conflito em casa, e ele ofereceu à esposa, olha, esse fim de semana agora eu vou te ajudar aqui na casa. Falou ajudar, o pau quase quebrou. Não é ajudar, é colaborar. Colaborar com a casa é de dois, não é só da mulher. Não é só do homem. Então, esse tipo de coisa precisa, e tudo regado com amor. Irmãos, olha só, junto a esse tipo de coisa, a gente tem que pensar que realmente uma vida de família precisa ter trabalho digno, repouso merecido, que o corpo pede, e lazer também. Tem gente que às vezes se descuida, ou pensa só em trabalhar, ou então não relaxa para coisa nenhuma. Isso realmente só complica, né? Então, continuando, vamos ver lá. Laços de família. Diz aqui que são vínculos que unem as pessoas, que podem ser consanguíneas ou não. Então vamos pensar assim, já que nós moramos em Petrópolis, o lugar está se tornando quase uma tradição
ver tragédia, barreira. Então, tem pessoas que muitas vezes a gente acolhe em nosso lugar, no nosso lar, pessoas que perderam a casa. Não pensar em vínculos que não são consanguíneos, né? Pessoas que adotam criança, tão bonito, né? Tão legal, esse tipo de coisa. A minha esposa, quando nós morávamos lá na 13 de Maio, nós tínhamos aquela padaria lá, ela várias vezes acolheu estudantes de medicina que vinha de outros lugares, nossos filhos estudavam medicina lá também, e ela acolheu pessoas lá que estavam vindo estudar aqui, e antes de arranjar um alojamento, uma locação qualquer, pessoas que nos conheciam pediam para que a pessoa ficasse na casa, ficasse 1, 2 meses. Falou, oportunidade até mesmo de tornar uma coisa complicada. A pessoa não queria ir embora de jeito nenhum, graças a Deus. Mas, porque era muito bem tratada. Esse tipo de acolhimento, nesse laço de família, eu gostaria de lembrar também do meu concunhado, o que eu mais gosto, Alcimar. Alcimar Ceia de Carvalho é o pai de Gustavo, de Estevinho, que está lá em cima. Mas ele é casado com Isa, que é irmã de Isaura, que é irmã de Ilzinha, que é irmã de Ivande, minha esposa, e irmã de Iete. Alcimar, quando veio aqui para Petrônio, veio trabalhar, ele jogava futebol e ele veio jogar, por isso, de jogar futebol e trabalhar numa fábrica aqui. Ele morava numa casinha pequenininha ali na rua da Codeta, não tinha, acho que era um quarto só, mas não sei, pelo menos Ivande e Ilzinha, eu sei que morava lá com eles lá, não sei como. Mas acolheu e olha só, nós viemos todos para cá. Imagina. Bom, continuando, convivência familiar. Olha só, na nossa convivência, nós temos que estar atento, mas muito atento mesmo, porque a gente pode dar conta das palavras que a gente não disse. A relação familiar. Palavra que não. Eu nunca falei isso. Mas daquelas palavras que a gente pronunciou, nós seremos subordinados. Então, tudo que for dito dentro de um lado, deve ser muito pensado, deve ser muito meditado. Muitas vezes cria uma confusão que, às vezes, lá na frente a pessoa vai lembrar, você falou isso, né? Então, nós precisamos observar o que fazemos que possa incomodar o nosso cônjuge. Parece uma coisa simples, né? A palestra falar sobre... Mas é verdade, gente. Quantas e quantas pessoas não têm o hábito, por exemplo, de largar calçado em qualquer lugar, roupas, né? Problema de higiene na casa, ou protelar, atividade que sempre fez, ser feita, deixar para depois, esquecer, chegar atrasado. Isso tudo parece coisas simples e são, mas se a gente não tem hábito de fazer, a gente às vezes descuida e dá problema na convivência familiar. Aí, coisa muito parecida, né? Falando no lar. Então, no lar, olha, é muito louvável que a gente, na ânsia de querer um mundo melhor, a gente pensa em opção de coisa, lutar por ideias inovadoras na sociedade, pensar em coisas boas para nós, para todo mundo. E nessa volúpia, a gente às vezes se atrapalha. Se
atrapalha. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente seguindo determinadas criaturas que de alguma forma fazem a nossa cabeça, a gente fica buscando ideologias, formas de combate, de luta, e esquecido de que o fundamental é o lar. Então, olha só, eu vou até ler aqui é rápido. Nesse endereço Léo da Cruz, eu escrevo um texto, pelo menos de 2 em 2 dias eu escrevo um texto. E, desculpa a imodéstia, mas eu fico feliz, porque já aconteceu no dia do meu aniversário, ou aniversário de casamento, ter mais de 1.500 curtidas. Eu sou uma pessoa que me posiciona. Eu sou espírita, não é nem 5% da população são espíritas. Eu não gosto da maneira de agradar de dizer não, mas não compartilho das ideias políticas desses 2 companheiros, irmãos nossos, que polarizam no momento ali, não acompanho nenhum nem outro. E sou Vasco, 2ª divisão. Então, 3 coisas que eu coloco essas coisas, mas mesmo assim as pessoas puxam minha fala. Então, olha só o que eu escrevi aqui, acho que faz uns 2 ou 3 dias. O título era Pense Bem. Ela foi criada em cima de um texto de Mateus 10, 34, 39. Diz assim: não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Vim trazer a espada, porquanto vim separar o filho do pai, a mãe da filha, a sogra e a nora. Bom, então, em cima desse texto bíblico, eu digo assim: Jesus sabia que a sua doutrina não se estabeleceria fácil, rápido e pacificamente na terra. Sabia que irmãos separados por suas respectivas crenças usariam todo tipo de armas uns contra os outros, movido pelo orgulho que leva ao fanatismo cego, até que a guerra sucederá a paz, o ódio e a ignorância sucederá a verdade e, consequentemente, haverá fraternidade universal. Aí fecha assim: se para a gente estar em comunhão com Cristo, entende isso nesse texto, de separar pai, mãe e tudo. Não? Se para estar em comunhão com Cristo, devemos discordar até de entes queridos, faz sentido a gente aceitar, defender todos os pensamentos e atitudes dos líderes, dos influenciadores de nossa preferência? Todas as atitudes? Olha só, nós temos livre-arbítrio. Eu posso ser direita, esquerda, de lado, eu posso ser o que eu quiser, liberal, eu posso ser o que quiser. Deus nos deu livre-arbítrio para pensar e fazer o que a gente quiser. Mas só tem o seguinte: nós devemos lembrar que pastores, influenciadores, políticos, padres, eles são criaturas igual a nós todas, erram e acertam. Não seria mais sensato eu aceitar só as coisas que estejam de acordo com a moral do Cristo e combater as outras? Porque nesse afã não é por maldade que a pessoa faz, eu sou falando até debaixo dela, mas você está apoiando tudo que aquela criatura faz, seja quem for. Alinhamento total só com Jesus Cristo. Todos nós somos criaturas que erramos. Então, meus irmãos, esse assunto até mexe um pouco, né?
Porque não é por maldade nossa não, gente, é porque a gente quer um mundo melhor para todo mundo. E a gente acaba, às vezes, tocando pelas mãos. Quando, na verdade, a doutrina espírita diz o seguinte: não há nenhum representante oficial da doutrina espírita na política do mundo. Não há nenhum. E o modelo de sociedade que a gente quer é aquele modelo que Jesus nos inspirou, nos apresentou. Continuando. Como pois? Aí está escrito: a confiança é o grude do relacionamento. Mas é, né, gente? Depois que perdeu a confiança, é difícil retomar, hein? É difícil. Você faz, diz que vai ali, a pessoa pensa que vai acolá. Você tá. Olha só. Nós sabemos que não é santo na terra, nenhum de nós somos. E devemos entender o seguinte: que o erro não chega a ser grave se nós recusamos a cometê-lo. Não é isso? Quando Jesus falou, e não nos deixeis cair em tentação, já queria dizer isso, não? Que nós seríamos tentados. Então, sejamos sinceros, fiéis ao nosso parceiro. Vamos incentivar ele ou ela naquilo que ela quiser fazer de melhor. Vamos ser mandona dentro de casa. Nós, se possível até, a gente se apresentar bonitinho. Eu conheço um aqui, não vou apontar porque ele vai ficar chateado, mas vai dormir com camisa de futebol, de Flamengo, antes se fosse Vasco. Camisa de político, a esposa toda bonitinha, ainda lá a pessoa com camisa de uma. Fala sério, irmão. Então, gente, olha, não, isso não, vamos apresentar direitinho. Com a parentela, aí está, quem são minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor para o que estavam sentados junto dele, ele disse, aí estão, esses são meus irmãos. Olha só, a parentela o pessoal que mais conhece a gente, né? Porque na rua nós podemos ter aquele verdinho, boa tarde e tal, podemos fazer uma figura, podemos até fazer, não devemos, mas podemos. Mas quem vive com a gente sabe quem a gente é. Não tem como, não. Eu até me lembro, tinha um programa desse de BBB, era na televisão Silvio Santos, e o Aguinaldo Timóteo, que era um artista, aquele artista famoso, né? Que Deus tem em bom lugar, ele foi participar. E tinha uma pessoa do povo, por acaso, até uma pessoa bem simples, moradora de comunidade, e ela também foi uma daquelas que era uma miscelânea, né? Não é artista não. E quando ela se deu de frente a frente com Aguinaldo Timóteo, ela ficou desesperada. Ela nunca pensou que poderia chegar perto de Aguinaldo Timóteo, um homem com aquela voz, com aquela coisa toda e tal. Gente, não passou uma semana, ela estava horrorizada com o que ela achava de mau comportamento de Aguinaldo Timóteo. Então, eu estou dizendo que as pessoas, os nossos parentes nos conhecem. Então, às vezes, há rusga, há desentendimento, mas não deve guardar nunca ressentimento. Ressentimento é sentir outra vez, ressentir. É como se a gente estivesse dando uma injeção de veneno na nossa própria veia.
Então, temos que ter cuidado de lidar, nós somos próximos das pessoas, mas evitar de certas perguntas, por exemplo. Tem perguntas que é uma afronta, né, gente? Temos que evitar melindre. Nós temos, olha só, melindre, né? Gente, no estado em que nós estamos na Terra, faz parte a gente desapontar e ser desapontado por outras pessoas. Isso acontece, às vezes até sem querer, a gente faz isso. Então, foi mal, um pedido de desculpa. E outra coisa, nós não devemos nos iludir também em que vamos conquistar a amizade de todo mundo. Nem Jesus conseguiu. Se a nossa consciência claramente nos diz que nós fizemos tudo ao nosso alcance para que a gente possa conviver com esse, com aquele parente, e ele não quer, vamos manter o nosso coração de portas abertas, mas vamos respeitar a pessoa que não quer conviver conosco. Porque, na verdade, a vitimização também dos espíritos superiores diz que é um pouco de fraqueza de caráter da gente. Continuando. O verdadeiro amor é mais compreensão do que afeição. Então, imagina se Jesus não nos compreendesse. A época em que ele chegou aqui na Terra e conviveu com aquela situação toda que conhecemos, ele amou todo mundo, ele tratou todo mundo da mesma forma, não discriminou. Né? Continuando. Feliz é quem em vida tem coragem e tempo, né, de corrigir o mal cometido. Todos nós podemos ter essa oportunidade de corrigir e ser feliz. E basta a gente querer. Com relação a agressões, afrontas que não raras vezes a gente recebe, o bom é que a gente nunca afrontasse alguém, né? Mas uma vida digna é a melhor forma de responder uma afronta, uma difamação. Eu me atrasei aqui com a interrupção de coisas, está chegando a hora, e eu não quero receber um puxão de orelha. E eu vou terminar botando um carro rapidinho, vai dar o tempo. Já foi contado aqui, mas é muito interessante aquele caso que mostra que nem mesmo fazendo tudo correto é uma garantia de que o filho vai caminhar. Mas se não caminha nessa, caminha em outra vez. Era um casal que morava num sítiozinho e perto de uma estrada de ferro, no interior também. E eles tinham um menino. Nasceu um menino que desde pequenininho era muito estranho, rebelde, não aceitava regras, violento. Foi crescendo, começou a trazer coisas da escola que não era dele. Não demorou muito, com 14 anos já cometeu um pequeno furto na cidade. E mais tarde foi para o exército, cometeu um assalto, foi preso. E foi preso e saiu, conheceu outros bandidos lá. E quando saiu da cadeia, cometeu um furto muito grande e realizou uma violência, foi condenado a 20 e poucos anos de cadeia. O pai e a mãe, que sempre faziam tudo para aquela criança não seguisse por aquele caminho, mandavam as cartas e cartas, ele nunca respondia. Mas já com mais de 50 anos, os pais velhinhos, ele, quando estava saindo da cadeia, doente, todo quebrado, mandou uma carta para o pai que dizia assim: pai e mãe, perto da nossa casa, na linha de estrada de ferro, tem logo uma estação. Eu estou indo,
estou cansado, estou doente, eu estou precisando de ajuda, Pai. Sei que não mereço, mas eu vou passar aí de trem na semana que vem. Naquele trem que passa de 15 em 15 dias para buscar a encomenda das lavouras. Eu quero pedir, por favor, Pai e Mãe, se vocês me aceitarem, ficar uns 15 dias ou mais, um pouco, para me recuperar e seguir a minha vida, vocês, por favor, botem uma toalha em cima daquela mangueira em frente da nossa casa. E foi. Quando ele estava no trem, passando perto da casa dele, ele angustiado, nervoso, se dava notar aquela toalha que, na surpresa, todas as árvores em frente à casa dele estavam cobertas de toalhas brancas. Gente, boa noite, fiquem com Deus. Obrigado, Léo. Antes de fazermos a prece e passarmos para a segunda etapa, vou dar aqui 2 recados que foram pedidos. O primeiro é que, como uma palestra, talvez a palestra principal ao homenageado desse ano da Praça Florida de Livros, ela vai ocorrer nessa próxima sexta-feira, tá? No Centro de Cultura, na qual o homenageado, o escritor César Braga Said, um escritor espírita com mais de 40 livros, já esteve aqui na nossa casa algumas vezes, livros muito bons, muito interessantes, uma palestra muito enriquecedora. Vai acontecer então na sexta-feira com o coral da UMEP, esse próximo sexta-feira, dia 11, às 20 horas, no Centro de Cultura. Todos estão convidados, a entrada é gratuita. E o palestrante é um homenageado desse ano da Praça Florida, o César Braga Said. E no sábado, no dia 12, aqui na UMEP, como também mais uma palestra do calendário da Praça Florida, nós vamos ter o Felipe Mascarenhas, às 15 horas é o horário da palestra da UMEP. O tema, eu vou pegar aqui, o tema que o Felipe vai falar nesse sábado: Novos tempos de convivência pelos caminhos do amor, que na verdade é o tema da Praça Florida. E tudo a ver, né, Léo? Novos tempos de convivência pelos caminhos do amor, né? Então todos estão convidados, tanto para sexta-feira, às 20 horas, no Centro de Cultura, César Braga Said, quanto no próprio sábado aqui, às 15 horas. Vamos fazer a prece de encerramento. Eu vou pedir a Dona Yara que faça a prece, por favor. Jesus, Mestre amado, aqui estamos, Senhor, mais um final de noite, abençoado, Senhor, pela força, pela coragem de cada um, Senhor, aqui está também, participando desse banquete. Que possamos levar para os nossos lares, Senhor, muita paz, muita união. Pedimos também, Senhor, por esta casa, que sempre nos acolhe com tanto amor. Pedimos por trabalho do passe, Senhor, que cada um possa receber aquilo que necessita, Senhor. Assim, Jesus, agradecidos, pedimos licença para voltar para os nossos lares e que a paz permaneça entre nós. Que assim seja.